Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas do setor externo. Aqui conosco, Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Muito bom dia, Adriana. Bom dia para todos. Vamos iniciar a coletiva de imprensa para a divulgação das estatísticas do setor externo para o mês de setembro. Como vocês sabem, essa divulgação estava originalmente prevista para o dia 26 de outubro, mantendo o padrão de divulgação estatística adotado pelo Banco Central, de até 4 semanas de defasagem em relação ao final do período de referência. Ressalte-se que essa divulgação é uma das mais tempestivas do mundo em relação às estatísticas do setor externo. Ela é bastante superior ao padrão internacional definido pelos organismos internacionais, tanto em termos de prazo quanto detalhamento de informações e de qualidade. No entanto, em virtude da grave crise de pessoal que o Banco Central vem atravessando desde o ano passado, não nos foi possível cumprir o calendário como programado. Isso é verdade tanto para a estatística que nós estamos divulgando hoje, do setor externo, quanto também para as estatísticas de crédito, que haverá coletiva amanhã, e as estatísticas fiscais, cuja coletiva também foi adiada e vai ser na quarta-feira, dia 8. Esse descumprimento tem impactos em acordos internacionais dos quais o Banco Central é signatário, como é o caso do Padrão Especial de Disseminação de Dados do FMI, que prevê um cumprimento de um calendário de divulgação estatística, né, conforme o cronograma previamente divulgado. Fernando, você congelou e caiu a sua imagem e seu áudio. Não sei se você me ouve. Fernando? Fernando, não estamos te vendo nem te ouvindo. Adriana? Oi, te ouvi agora. Agora Opa. sim, a imagem. Voltou. Bom, desculpe pela falha na conexão. Eu estava mencionando que as estatísticas do setor externo estão sendo divulgadas com atraso no dia de hoje e que isso, além dos impactos para os compromissos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, né, que prevêem um calendário de divulgação previamente anunciado e, por suposto, com. Fernando, você caiu novamente. Não te vemos nem te ouvimos mais. Bom, Te vendo agora, é, te ouvindo. bom, eu não sei o que está acontecendo, estou aqui na minha sala com a rede de internet do Banco Central por cabo, mas
Vamos começar de novo, ver se dessa vez dá certo, né? O que eu queria mencionar inicialmente é que não nos foi possível nesse mês cumprir o calendário de divulgação previamente estabelecido, né, em função da crise de recursos humanos que o Banco Central vem atravessando desde o ano passado. Isso tem impactado nossas atividades rotineiras, impactado também, como é o caso hoje, a divulgação das estatísticas, né? Isso é um ônus para os usuários que se veem privados das informações relevantes para suas tomadas de decisão, para os seus investimentos, para suas análises de conjuntura, para a sua formação de expectativas, né? Diante desse cenário, e inclusive diante de perspectivas adicionais de deterioração dessas condições dentro do Banco Central, não apenas em relação às estatísticas oficiais produzidas pelo BC, mas para todo o conjunto, né, de serviços e entregas que o BC faz regularmente para a sociedade, me parece imprescindível e urgente a retomada da mesa setorial entre o governo federal e as entidades representativas dos servidores do Banco Central, em busca de uma solução efetiva para o que eu considero ser inaceitáveis e injustas assimetrias remuneratórias que afetam os analistas e os técnicos do Banco Central na comparação com outros órgãos e carreiras equivalentes do Serviço Público Federal. Acho que esse é o contexto no qual ocorreu este atraso na divulgação estatística que nós estamos sanando hoje. Bom, começando a divulgação das estatísticas, pelas informações que estão na tabela 1 da nota para a imprensa do setor externo, as transações correntes tiveram um déficit de 1,4 bilhão de dólares em setembro, e esse valor se compara a um déficit de 6,9 bilhões ocorrido em setembro de 2022. Logo, houve uma redução muito significativa do déficit em transações correntes do país na comparação usual que nós fazemos, intraanual, do mês corrente com o mesmo mês do ano passado. Em virtude dessa redução, o resultado de setembro foi o menor déficit em transações correntes para meses de setembro desde 2020. Em setembro de 2020, o déficit foi de 394 milhões, mas aquela era uma situação bastante peculiar com o auge ali dos efeitos da pandemia de Covid-19, né? Então, as transações correntes, né, com esse déficit de 1,4 bilhão no mês de setembro de 2023, isso significa uma redução de 80% em relação àquele déficit de 6,9 bilhões em setembro de 2022, ou, se nós quisermos comparar em dólares, uma redução de 5,6 bilhões de dólares no déficit. Isso aconteceu fundamentalmente em razão do aumento do superávit na balança comercial. Também na tabela 1 vocês vão ver que a balança comercial, no conceito de balança de pagamentos, passou de 2,1 bilhões de superávit em setembro de 2022 para um superávit de 7,2 bilhões em setembro de 2023, ou seja, aumentou 5,2 bilhões, e é exatamente por isso que nós dissemos que a redução no déficit em transações correntes ocorre fundamentalmente por causa do aumento do superávit comercial. Enquanto a redução do déficit em conta corrente foi de 5,6 bilhões, nós podemos atribuir 5,2 bilhões desse total ao aumento do superávit comercial, que aumentou 250% nessa mesma base de comparação. Quando a gente compara o superávit comercial ocorrido agora em setembro, de 7,2 bilhões, ou então o acumulado no ano de janeiro até setembro, que chega a 58,7 bilhões, esses dois valores são os maiores da série histórica do BC em comparação aos mesmos períodos dos anos anteriores. A série histórica do BC se inicia em 1995. Então, tanto se a gente compara o resultado do mês de setembro, superávit comercial de 7,2 bilhões, com os meses de setembro dos anos anteriores, ou quando a gente faz isso com o acumulado de janeiro a setembro, 58,7 bilhões, e compara com o acumulado dos 3 primeiros trimestres de cada ano, o resultado de 2023 é sempre o maior da série histórica. E a mesma coisa acontece quando a gente faz essa comparação utilizando uma janela móvel, uma média móvel de 12 meses para o superávit comercial.
nos últimos 12 meses, o superávit comercial, no conceito do balanço de pagamentos, atingiu 68,3 bilhões de dólares, e esse também é o maior valor da série, se a gente considera essas médias móveis de 12 meses. Né? O interessante é que, quando a gente olha os dados da tabela 1 isoladamente para exportações e importações, no mês de setembro, ambas tiveram queda. As exportações de setembro de 2023 atingiram 28 bilhões 675 milhões. Esse valor é ligeiramente inferior aos 30,2 bilhões de reais de setembro de 2022, uma redução de 5,2%. Fundamentalmente por causa da queda, né, dos preços internacionais, que foi superior ao aumento do quanto exportado no mês. Só que as importações caíram ainda mais. As importações atingiram 21,5 bilhões de dólares em setembro de 2023 e elas foram 28,2 bilhões em setembro de 2022. Com isso, representa uma queda de 23,8% no saldo no resultado das exportações, né, tanto com redução de preços quanto com redução de quantidades exportadas. Então, houve um aumento no superávit por uma redução maior nas importações. Né? Quando a gente olha o resultado acumulado do ano, as exportações estão estáveis, né? Chegaram a 257 bilhões de reais, de dólares, de janeiro a setembro, né? O mesmo resultado de janeiro a setembro do ano anterior, mas as importações caíram 11%, né? De 222,8 bilhões de janeiro a setembro de 2022 para 198,3 bilhões agora de janeiro a setembro de 2023. Né? Apenas um último comentário em relação aos dados da balança comercial de bens. Na tabela 2, vocês encontram uma comparação entre os dados aduaneiros da balança comercial divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior com os dados de balanço de pagamentos. E inclui algumas operações, entre elas a importação de criptoativos, né? Que neste mês de setembro atingiu um valor um pouco acima de 1 bilhão de dólares, repetindo os valores que têm ocorrido nos últimos meses. Né? Quando a gente olha o déficit em transações correntes num período mais longo, né? Quando a gente olha o mês, a gente já viu que teve um resultado baixo, 1,4 bilhão de dólares de déficit, comparado com 6,9 bilhões em setembro do ano passado. Essa redução também ocorre quando a gente compara com janeiro a setembro, 20,9 bilhões de dólares neste ano contra 34,7 bilhões no mesmo período do ano anterior. Mas quando a gente olha o déficit em transações correntes acumulado em 12 meses, também tem como era de se esperar, também tem essa redução. O déficit ficou abaixo, nos últimos 12 meses, ficou abaixo de 40 bilhões de dólares, 39,8 para ser mais preciso, o que equivale a menos de 2% do PIB, 1,92% do PIB. E nos 12 meses encerrados em setembro de 2022, esse valor era 56,9 bilhões ou 3,09% do PIB. Isso representou, em valores nominais, uma redução de 30% do déficit em transações correntes nos 12 meses encerrados em setembro de 2022, comparado com os 12 meses encerrados em setembro de 2023. E isso mostra não só o déficit externo do país está em trajetória de redução, mas como ele está em valores baixos, né, na comparação internacional e com o padrão histórico da economia brasileira, e como a gente vai ver, também permanece integralmente financiado pelo ingresso líquido de capitais de longo prazo no país, especialmente os ingressos na forma do investimento direto no país. Esse IDP é exatamente o segundo destaque nessa apresentação inicial dos resultados da nota para a imprensa, que estão na tabela 1. O investimento direto no país, em setembro, atingiu 3,8 bilhões de dólares. Isso representa uma redução significativa em relação aos resultados de setembro de 2022. Lá, no mesmo mês do ano passado, os ingressos líquidos de IDP atingiram 9,6 bilhões. Né? Com isso, esses 3,8 bilhões, muito embora mais do que suficiente para financiar o déficit em transações correntes do mês, eles representam o menor resultado para mês de setembro desde 2021. Né? Nós tivemos resultados de IDP muito baixos em 2020, né, por causa da pandemia, evidentemente,
uma recuperação desses fluxos em 2021, em 2022, e agora em 2023 a gente tem resultados abaixo do ano anterior, mas como eu disse, o resultado de setembro é o menor para mês de setembro desde 2021. Ou seja, 2021 foi um ano de recuperação, né? Isso se consolidou com os resultados mais fortes em 2022 e agora o ano de 2023 tem um resultado aquém de 2022, mas na comparação, setembro contra setembro, é maior do que 2021. De janeiro a setembro, quando a gente olha acumulado no período, o IDP atingiu 41,6 bilhões de dólares, o que representa uma redução de um pouco menos de 40% em relação aos fluxos do mesmo período do ano passado. Na comparação janeiro a setembro de 2023 com 2022, essa redução foi de 39,5%. Né? Nos últimos 12 meses, a gente tem uma permanência dessa trajetória de redução ao longo do ano de 2023, né, depois daquela recuperação que culminou com o resultado de 2022, que eu já mencionei. Né? O IDP acumulado em 12 meses atingiu 60 bilhões de dólares, agora em setembro, o que equivale a 2,89% do PIB brasileiro, e esse resultado é inferior ao ocorrido lá em setembro, até setembro de 2022, que eram 72,1 bilhões de dólares, 3,91% do PIB. Isso representa uma redução de 16,7%. Quando a gente compara o déficit em transações correntes com os ingressos de investimento direto, para esse período mais longo, ou em qualquer outro período de tempo, a gente tem um déficit em transações correntes de um pouco menos de 40 bilhões, 39,8 bilhões, para um ingresso de investimento direto 50% maior do que isso, na faixa de 60 bilhões de dólares, ratificando aquela informação do financiamento do déficit corrente do Brasil com muita tranquilidade. A última informação que eu queria trazer nessa abertura inicial são os resultados dos investimentos em carteira no país. Esses dados são um pouquinho diferentes do que estão na tabela 1. Eles estão mais à frente, mas eu queria sempre fazer essa comparação com os fluxos de financiamento das transações correntes. Então, se nós olharmos os investimentos em carteira ingressados efetivamente no mercado doméstico em termos líquidos, houve um ingresso de 1,8 bilhão de dólares agora no mês de setembro. Vocês sabem, o investimento em carteira tem dois componentes: as ações, os investimentos em ações e fundos de investimento, e os investimentos em títulos de renda fixa. E no mês de setembro, como eles vêm acontecendo ao longo do ano, eles apresentaram resultados distintos. Quando a gente olha para ações, ou saídas líquidas de 477 milhões de dólares agora em setembro, e no acumulado do ano também saídas líquidas de 3,3 bilhões. Só que a gente teve resultados positivos, então isso se deve ao ingresso de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa no país, que foram de magnitude maior do que a saída das ações. No caso dos títulos de renda fixa, no mês de setembro ocorreram ingressos líquidos de 2,3 bilhões de dólares, enquanto que nos primeiros 3 trimestres do ano, esse montante de ingressos atingiu 8,2 bilhões. Com isso, nós tivemos ingressos líquidos não só no mês, 1,8 bilhões em investimentos estrangeiros no mercado doméstico, de investimentos em carteira, mas também no acumulado do ano, de janeiro a setembro, houve ingressos líquidos de 4,9 bilhões. E se nós compararmos isso com o resultado de janeiro a setembro de 2022, nós vamos ver que naquele período tinha havido uma saída de 4,5 bilhões de dólares, ou seja, nós passamos de uma saída de 4,5 bilhões de dólares de janeiro a setembro de 2022 para um ingresso de 4,9 bilhões de dólares de janeiro a setembro de 2023. Então, uma virada nessa fonte de financiamento de 9,4 bilhões. Se nós passarmos agora para a tabela 3 da nota para a imprensa, onde nós vamos ver o detalhamento da conta de serviços, que integra transações correntes, nós tivemos um pequeno aumento no déficit na conta de serviços nesse mês. Ele passou de 3,1 bilhões em setembro de 2022 para 3,3 bilhões em setembro deste ano. E a razão desse aumento ser menor é que nós temos uma conta que está reduzindo o seu déficit, a conta de transportes, enquanto a conta de viagens internacionais está ampliando o seu déficit, sempre nessa base de comparação interanual.
né? Claro, tem uma série de outras contas, nós vamos focar nessas duas. Na conta de transportes, o déficit neste mês foi abaixo de US$ 1 bilhão, 976 milhões, e isso representa uma redução de 46,9% na comparação com setembro de 2022. Vocês têm acompanhado as divulgações mês a mês e têm visto uma redução nesta conta, fundamentalmente em razão da redução dos preços internacionais de fretes e também da quantidade importada, né? Essa redução dos preços internacionais de frete é decorrente da maior normalização da economia, né, evitando aquelas ainda últimas consequências da pandemia que ainda existiu no ano passado, de alguns setores estarem, digamos assim, plenamente abertos, outros setores e países em lockdown. Isso tinha impactos na cadeia de fornecimento e elevava o preço dos fretes, né? Com essa base de comparação muito elevada, essa normalização dos fluxos comerciais internacionais acaba implicando uma redução, né, dos preços de frete. No caso das viagens, nós temos o efeito oposto, né? A normalização aqui significa que nós temos cada vez mais brasileiros viajando, né, para o exterior e esses seus gastos são computados na conta de fretes. Se a gente olha os efeitos líquidos, né, o déficit, ou seja, os estrangeiros que vieram para o Brasil, né, que representam uma receita, ou os brasileiros que foram ao exterior, que representam uma despesa, nós temos sempre um déficit, quase sempre um déficit nas contas de viagens, e o déficit na conta de viagens internacionais, nessa comparação interanual, cresceu 37%, né? Nós tivemos um déficit no mês de setembro de 674 milhões de dólares, e nós tivemos aumento tanto nas receitas quanto nas despesas, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque aumenta o fluxo de turismo internacional, tanto receptivo quanto emissivo. As receitas tiveram um aumento de 36,1%. De novo, receitas são os estrangeiros, os não residentes vindo para o Brasil, né, e os seus gastos com turismo são receitas para o Brasil, e as despesas é o inverso, né, residentes no Brasil viajando ao exterior, essas despesas tiveram um aumento de 36,7%. Ou seja, ambas cresceram com a mesma magnitude, né? Receitas 36,1%, despesas 36,7%. Quando a gente olha as receitas, elas atingiram 566 milhões de dólares e já são as maiores receitas mensais para meses de setembro da série histórica do Banco Central, né? Esse crescimento de receitas, é claro, é uma normalização, também tem a ver com uma base comparativa menor, mas se a gente olha exatamente isso, os dados da tabela 3, de janeiro a setembro, as receitas recebidas de turistas não residentes no país, que chegaram a 5 bilhões, já são superiores às receitas recebidas ao longo de todo o ano de 2022, né? Em 2022, esse valor foi de 4 bilhões 952 milhões e agora 5 bilhões e 20 milhões, ou seja, os dados dos 3 primeiros trimestres já superam os dados do ano passado inteiro, né? Dando mais uma evidência dessa recuperação. Em relação às despesas, né, nós ainda estamos naquela situação em que os valores ocorridos no mês, agora de setembro, 1,2 bilhão de despesas, são os maiores desde setembro de 19, ou seja, nós superamos o período da pandemia, né, de 2020 a 2022, mas ainda estamos com despesas ligeiramente abaixo do pré-pandemia. Em setembro de 2019, esse valor era de 1,3 bilhão e agora chegou a 1,2, né? No ano, né, se a gente olha o resultado líquido, acontece a mesma coisa, né? As despesas líquidas, o déficit acumulado no ano chega a 6 bilhões de dólares, que é o maior desde janeiro a setembro de 2019, também o pré-pandemia, que chegou a 8,8 bilhões. Então, assim, a gente tem mês a mês na conta de viagens, né, uma recuperação na base comparativa e sempre ainda buscando alcançar aqueles valores do pré-pandemia. Passando para a tabela 4, nós temos a conta de renda primária, né, que reúne fundamentalmente os juros e os lucros e dividendos recebidos ou pagos, né, pelas empresas que atuam no Brasil, que são de propriedade de investidores não residentes, as empresas que atuam no exterior, de propriedade de investidores residentes, né, no caso, lucros e dividendos, ou os juros, né, os juros sobre a dívida externa do país e a receita de juros, principalmente das reservas, né? A renda primária teve um déficit de 5,5 bilhões de dólares agora em setembro,
e se reduziu 13%. Essa também é uma redução que ajuda a explicar a redução no déficit em transações correntes como um todo. Eu sempre gosto de olhar as linhas de memorando que estão na tabela 4 a partir da linha 42, e lá vocês podem ver o conjunto das receitas e despesas de juros e lucros e dividendos. Começando por juros, houve um déficit de 2,1 bilhões de dólares no mês, né, um aumento interanual de pouco mais de 70% em relação a setembro de 2022, e é causado, né, vocês têm acompanhado isso, pela trajetória de aumento das taxas de juros internacionais, né, acho que a taxa que pode resumir esse efeito é a taxa dos Fed Funds, né, definida pelo Banco Central dos Estados Unidos, mas é o conjunto, né, das taxas de juros internacionais tem aumento neste ano em comparação ao ano passado. Isso também provoca um aumento na nossa despesa com juros, né? Esse resultado, esse déficit de 2,1 bilhões em setembro, é o maior da nossa série histórica para meses de setembro, né? E quando a gente separa entre receitas e despesa, nós tivemos uma estabilidade das receitas em 700 milhões de dólares. Esse valor é basicamente composto pela remuneração das reservas internacionais, né? Desses 705, um pouco menos de 600 milhões vem da remuneração de reserva, enquanto que nas despesas nós tivemos despesas brutas com juros de 2,8 bilhões de dólares, um aumento de um pouco menos de 50% em relação a setembro do ano passado. Se vocês olharem a informação da tabela como um todo, vocês vão ver que essas despesas, esse aumento das despesas com juros se concentraram nas operações intercompanhia e nas operações de empréstimos externos, que na tabela são definidas como renda de outros investimentos, que são fundamentalmente empréstimos externos. Enquanto os juros líquidos aumentaram, os lucros e dividendos se reduziram, né? E são a principal queda, essa queda dos lucros e dividendos são a principal razão para a redução da renda primária como um todo, né? As despesas líquidas de lucros e dividendos chegaram a 3,4 bilhões de dólares, com uma queda de um terço, mais ou menos, em relação a setembro de 2022, né? As receitas, nesse caso, né, lembrando, as receitas são aqueles lucros auferidos pelas empresas não residentes, ou seja, que atuam no exterior e cujo acionista é residente no país, né? Então, essas receitas atingiram 1,5 bilhão de dólares agora em setembro e tiveram uma redução porque a base de comparação em setembro de 2022 estava bastante elevada, fundamentalmente pelo preço alcançado pelas commodities no ano passado, que diretamente afeta os lucros de uma boa parte das empresas brasileiras que atuam no exterior, devido ao seu ramo de atuação, né? Quando a gente olha as despesas, que são aqueles lucros auferidos por empresas estrangeiras que atuam no Brasil, empresas cuja propriedade ou tem pelo menos acionistas não residentes, esses lucros também caíram, chegaram a 4,9 bilhões de dólares em setembro de 2023, uma redução de um pouco mais de um terço, na verdade, 37%, né? Se vocês olharem os dados da tabela, essa queda se concentrou nos lucros e dividendos do investimento em carteira, né, que caíram 2,1 bilhões, isso é uma redução mais significativa, né? E toda vez que tem uma redução mais significativa, assim a gente pode ver se alguma coisa aconteceu no mês de referência ou na base de comparação. Nesse caso, as informações estão na linha 31 da tabela 4, a gente pode ver que a base de comparação é bastante elevada, né, com uma concentração atípica, né, de pagamentos de dividendos de investimentos em carteira em setembro de 2022, na faixa de 3 bilhões, enquanto o valor em setembro de 2023 ficou por volta de um pouco menos de 1 bilhão, né? Quando a gente vê especificamente os lucros e investimentos de investimento direto, né, a redução foi menor, de 19%, né, e atingiu 2,4 bilhões. Né? Isso é importante, né? A gente tem uma ligação com os fluxos de investimento direto, como a gente vai ver, né? Desculpe, no caso, eu me confundi. Os investimentos em carteira se reduziram e os lucros de investimentos em carteira se reduziram e os lucros de investimento direto aumentaram, né?
Então, os lucros de investimento direto aumentaram 18,7% e chegaram a 2,4 bilhões. Né? A composição desse lucro é relevante para os fluxos de investimento direto pelas seguintes razões. Né? O crescimento nesse valor líquido foi obtido porque as despesas caíram mais do que as receitas. Né? É a mesma coisa no saldo da balança comercial. Houve uma queda nas exportações e nas importações. As importações caíram mais e, portanto, o saldo aumentou. Nesse caso, houve uma queda nas despesas que foi maior do que das receitas. É assim, o valor líquido aumentou também. Né? Essa queda no lucro total das empresas não residentes no Brasil, de investimento direto, juntamente com o aumento nos lucros remetidos, aquelas informações que nós tiramos dos contratos de câmbio, do que foi efetivamente enviado ao exterior de lucro remetido, elas significam uma redução importante nos lucros reinvestidos. Ou seja, o lucro total foi menor, a parcela desse lucro total menor que foi remetido ao exterior foi maior, então isso representa uma redução maior nos lucros que foram reinvestidos nas empresas. E essa parcela dos lucros reinvestidos é uma parte do investimento direto e ajuda a explicar a redução do investimento direto nesse período de referência. A gente vai chegar lá daqui a uns minutinhos quando for tratar do investimento direto. Com isso, nós fechamos o resultado em transações correntes, um indicador importante das contas externas do país, que não só teve uma redução neste mês, como tem tido uma redução ao longo dos últimos meses, e atingiu, no acumulado de 12 meses, um valor abaixo de 2% do PIB, que é um valor baixo, não só em relação ao histórico do país, mas na comparação internacional, e também tem sido financiado pelos ingressos de capitais de longo prazo. Depois desses comentários, eu pediria para vocês passarem para a tabela 7, onde temos os investimentos diretos no exterior, ou seja, aquele investimento direto que as matrizes no Brasil, mandam para suas subsidiárias no exterior. Esses fluxos de investimento direto atingiram 1,7 bilhão de dólares no mês de setembro, aumentaram em relação aos 1,4 bilhões de setembro de 2022. Esse aumento está principalmente naquela parcela que nós chamamos de participação no capital, que se refere aos novos investimentos, ou seja, que excluem os lucros reinvestidos. Esse valor havia sido negativo em setembro de 2022, representando um desinvestimento de 1,2 bilhão, e agora voltou a positivo, em valor bastante baixo, 250 milhões, mas quando a gente vê a passagem de um período para outro, essa conta melhorou em 1,5 bilhão. Isso ajuda a explicar o aumento do investimento direto no período, junto com as operações intercompanhia, que também deram uma contribuição, nesse caso, menos significativa. Quando a gente passa para olhar os lucros reinvestidos, aquela parcela do lucro da empresa que não foi distribuída aos seus acionistas, mas foi reinvestida no próprio negócio para fazer ele expandir, isso também é uma parcela do investimento direto, isso se reduziu pela metade. A gente viu uma redução nas receitas de lucro na tabela 4, um aumento do lucro remetido, com isso aquela parcela residual que é reinvestida se reduziu por volta de 50%, no caso do investimento brasileiro direto no exterior. Passando para o investimento direto no país, nós já comentamos o resultado agregado, um ingresso de 3,8 bilhões de dólares no mês, com uma redução bastante significativa em relação aos 9,6 bilhões do mesmo mês, setembro de 2022. E, de uma forma similar ao que nós vimos no investimento direto no exterior, nós tivemos um crescimento naquela parcela de novos investimentos, que é a linha 12 da tabela 8, que é a participação do capital, excluindo os reinvestimentos de lucro. Então, isso foi de 1,2 bilhão em setembro do ano passado e 2,1 bilhões agora em setembro deste ano. Ou seja, isso contribuiu para aumentar os novos fluxos de investimento direto. Mas o que predominou largamente nesse último mês foi a redução dos lucros reinvestidos e também da contribuição das operações intercompanhia. Começando pelos lucros reinvestidos, o caso aqui também é similar, teve uma redução do lucro total, um aumento do lucro remetido, e com isso o lucro reinvestido pelas matrizes no exterior, nas suas subsidiárias no país, se reduziu por volta de 50% e chegou a 1,3 bilhão agora em setembro.
Mas a maior parcela responsável pela redução do IDP neste mês foram as operações intercompanhia. As operações intercompanhia são uma outra forma das matrizes no exterior financiarem as suas subsidiárias no país. Elas podem fazer isso aumentando o capital da empresa ou internalizando recursos na forma de empréstimos, né? Esses empréstimos, quando ocorrem entre empresas do mesmo grupo, nós chamamos de operações intercompanhia e são parte do investimento direto. Eles se reduziram de 5,8 bilhões em setembro do ano passado para menos de 400 milhões de dólares neste ano. Ou seja, essa foi a redução fundamental. Dos 5,9 bilhões de redução no IDP como um todo, 5,4 vieram desta rubrica, né? Isso aconteceu novamente por um impacto na base de comparação, né, setembro de 2022, com um ingresso mais significativo. Ou seja, se vocês olharem só a linha de operações da companhia, em termos líquidos, ela somou 16 bilhões no ano de 2022, sendo que desses 16, 5,8 ocorreram apenas em setembro, ou seja, como se num único mês tivesse recebido quase um terço das operações intercompanhia totais do ano. Então, com essa razão, essa foi a principal explicação para a redução do IDP neste ano. O último ponto, antes de devolver a palavra para a Adriana para organizar a sessão de perguntas e respostas, também diz respeito ao financiamento, né, à conta financeira do balanço de pagamentos. Na tabela 15, nós temos as chamadas taxas de rolagem. Taxa de rolagem é uma razão, uma divisão entre os valores captados no exterior num determinado mês ou acumulado no ano, dividido pelo montante que foi pago neste mesmo período. Ou seja, uma taxa de rolagem de 100% significa que as empresas captaram num determinado período exatamente a mesma quantia que elas estavam pagando, ou seja, rolaram a sua dívida integralmente. No mês de setembro, esse valor ficou em 53%, né, ou seja, as empresas rolaram metade dos seus vencimentos do período, sendo distribuídos igualmente entre títulos e empréstimos. Nos dois casos, houve uma taxa de rolagem de 50%. Quando nós olhamos o acumulado no ano, a gente viu que no mês passado, de janeiro até agosto, esse valor estava em 100%, uma taxa de rolagem diminuiu no mês de setembro, este valor ficou em 91%, né? Principalmente estimulado pelos títulos de longo prazo, que acumulam no ano um pouco menos de 150% de taxa de rolagem. Esse número é muito próximo, o número total, 91%, é muito próximo de 100%, mostrando que as empresas têm conseguido, com tranquilidade, acessar o mercado internacional para fazer a rolagem, se entender necessário para gerenciar o seu passivo, né, o seu perfil de endividamento externo, também não havendo nenhuma restrição, nenhuma questão contra esse financiamento. Bom, esses eram os pontos que eu tinha preparado para apresentar para vocês hoje. Eu devolvo agora a palavra para a Adriana para organizar as perguntas que vocês eventualmente possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha na tela e, por gentileza, quando chamado, se apresentar, nome e veículo que representa. Vamos iniciar aqui com o Eduardo. Eduardo, bom dia. Eduardo? Eduardo, você não está conseguindo ativar o seu som, será? Se quiser mandar aqui por escrito. Ele aparece aqui para mim com o som desativado mesmo. É, eu Você já ativou o som dele aí? eu vou ativar novamente. Deixa eu ativar aqui novamente, vamos ver se dá certo. Escutam agora? Sim, agora sim. Perfeito. Agora sim. Bom, Rocha,
Você estava explicando a questão do IDP, essa queda que vem ao longo dos últimos meses de 2023. Eu queria saber se é uma tendência que veio para ficar, a gente ter um IDP aí na casa dos 4, 5 bilhões e não em 8, 9, como já ocorreu no ano passado, e se o Banco Central mantém a estimativa de 65 bilhões no fim do ano, que estava no último relatório trimestral de inflação. Obrigado. Opa, muito obrigado pela pergunta, Eduardo. Acho que a gente pode olhar melhor os números que o Eduardo mencionou na tabela 13, né? A tabela 13 apresenta o saldo nas transações correntes e no investimento direto no país, né, nos últimos 3 anos, incluindo o valor mensal, os últimos 12 meses em dólares, os 12 meses em percentual do PIB. Se a gente olhar o que aconteceu no ano passado, em 2022, e olhar a série histórica, eu acho que a gente tem, digamos assim, uma comprovação empírica, né, daquele ponto que eu estava mencionando, né? Na série histórica que a gente tem na tabela 13, a gente pode começar um pouquinho mais para trás e dar uma olhada, por exemplo, em 2019. O ano de 2019 era um ano pré-pandemia, né? O nosso último ano cheio pré-pandemia, então é uma boa, me parece, base de comparação. Nós tivemos um ingresso de investimento direto no país de um pouco menos de 70 bilhões de dólares, 69,2. Quando veio a pandemia, esses recursos caíram um pouco, quase pela metade, chegaram a 37,8 bilhões. Né? Essa redução ocorreu, claro, pela incerteza. A pandemia foi, digamos assim, um evento único neste século e tudo. Algumas pessoas comparam com a gripe espanhola e tal, mas, enfim, é um evento único, né, a pandemia, com uma incerteza enorme e nada mais natural do que as empresas fossem adiando os seus projetos de investimento. Quando chegou em 2021, né, claro, o primeiro semestre foi um primeiro semestre ainda bastante, aqui no Brasil, por exemplo, bastante incerto, né? Houve um início de abertura, depois fechou, nova onda de pandemia. Mesmo assim, o investimento direto no país cresceu em 2021 comparado com 2020, por volta de 46,5 bilhões, mas ainda abaixo, né, do pré-pandemia. Em 2022, com a reabertura praticamente integral do país, a retomada à normalidade de todos os setores da atividade econômica, praticamente no ano inteiro, digamos assim, nós tivemos um primeiro ano de funcionamento praticamente normal da economia, muito embora ainda com caso, tudo, mas um funcionamento praticamente normal da economia. E nós fechamos o ano com um investimento direto no país de 87 bilhões, 87,2 bilhões de dólares. Ou seja, não só continuou a retomada da atividade do investimento direto pós-pandemia, como esse 87 bilhões foi superior ao patamar pré-pandemia. Né? Ele é equivalente, mais ou menos, ao valor lá de 2014. Né? Então, nós tivemos um valor por volta de 70 bilhões antes da pandemia, em 2019, uma redução muito significativa disso no ano inicial da pandemia, 2020, para 37, um aumento para 46 em 2021, né? E o ano de 2022 com 87. Esse foi o aspecto que eu disse, quer dizer, você tinha aquele adiamento dos investimentos previstos lá durante a pandemia, que foram se realizando ao longo do tempo, e 2022 foi aquele ano, digamos assim, ano cheio, né? Então você tem aquele montante que estava atrasado, que tinha sido adiado, ocorrendo em 2022, o que torna 2022 uma base de comparação bastante elevada. Nós temos, então, ao longo deste ano, uma redução nesses fluxos de investimento direto, eles estão em 60 bilhões agora até setembro. Né? Se nós olharmos nós estamos falando de 60 bilhões em 12 meses. Né? Se nós olharmos os últimos 3 meses do ano passado, outubro, novembro e dezembro, eles acumularam 18 bilhões, ou seja, desses 60, 18 bilhões estão representados por outubro, novembro e dezembro do ano passado. Ou seja,
mesmo que essa tendência de redução dos investimentos diretos continue, né? Ou seja, a gente teria 60 bilhões. Tira esses 18 bilhões, que são os 3 últimos meses do ano passado, tira esses 18 bilhões do ano passado, a gente vai ter uma trajetória de investimento direto que deve-se ter valores mais expressivos no último trimestre desse ano, para chegar aos 65, né? O Banco Central faz a sua projeção de investimento direto trimestralmente, né, quando tem os relatórios de inflação, e nós não, assim, próxima revisão vai ser em dezembro. Nós não temos atualização, né, no meio do período. Nós só temos podemos mencionar que tem essa trajetória de redução ao longo do ano. Nós estamos em 60 bilhões, desses 60, no último trimestre do ano passado, foi acumulado 18. Esses 18, né, à medida que o tempo vai passando, quando nós formos divulgando as novas estatísticas, né, você vai eliminando essa parcela que se refere ao ano passado e agregando novos investimentos, né? Então, o que está implícito na projeção do BC é resultados melhores no último trimestre do ano do que o que nós vimos, por exemplo, neste trimestre. Adriano. Obrigada, Fernando. Por enquanto, não tem ninguém aqui com a mãozinha levantada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos aguardar só mais um pouquinho, né? Para ver se alguém ainda tem alguma dúvida. Fernando, acho que podemos encerrar. Alguma consideração final? Não, só agradecer a todos pela participação e convidar para amanhã, né, 10h30 da manhã, para a coletiva de imprensa de divulgação das estatísticas de crédito, referentes também a setembro. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Um bom dia.